Engreneiros de plantão, muito prazer mais uma vez. Está começando mais um único, peculiar, exclusivo EngrenaCast. Muito prazer, sou Rony Demontier, empresário, empreendedor, especialista em diagnósticos comerciais. Se não tiver problema na sua empresa, nem me chama que eu nem vou, eu gosto de ir no olho do furacão. E hoje nós vamos fazer um episódio muito mais do que especial. Não vamos falar sobre política, vamos falar sobre história de vida, vamos falar sobre estratégia e é claro, né? Política é um assunto que todo mundo precisa saber e entender. E o mais importante, quais que são os diferenciais, por que entrar na política e qual que vai ser a realmente entrega daquele candidato. Dentro deste raciocínio, nós estamos aqui com a presença do Bruno, que é uma pessoa cristã, é um pai maravilhoso, fantástico, homem visionário, um cara que entrega resultado, e nós vamos explorar tudo relacionado à política e principalmente mentalidade. E também nós estamos com o Juan, que é estrategista digital e é um cara que está acompanhando todo esse processo. Senhores, primeiramente, muito obrigado pela participação. Bruno, o Juan. Eu iria apresentar melhor, mas eu vou passar a bola para vocês. Por gentileza, Bruno, se apresente pra gente. E Rony, é um prazer estar aqui com você. Fazer esse bate-papo, falar de política, eu costumo dizer que é uma cachaçinha ali do dia a dia, né? Embora eu não beba, mas é sempre prazeroso falar de política. Falar de política, falar de Brumadinho, falar da minha família, falar da minha história de vida, é algo que me deixa muito feliz. E estamos aqui para entregar o máximo de sinceridade e, enfim, vamos falar sobre tudo. Sem filtros. Sem filtros, exatamente. Estou muito empolgado, muito curioso para te conhecer melhor, sua história de vida. E vamos que vamos. Prazer, Rony. É uma satisfação estar aqui com vocês para trocar esse papo aqui sobre família, sobre política, sobre futuro. Porque eu enxergo política como futuro. O que a gente decide hoje é o que a gente vai colher lá na frente. Sim, isso é muito importante. As pessoas precisam ter noção e ciência da importância do voto. Exatamente. Isso faz uma diferença muito grande. Bruno, com toda a sua carreira, sua experiência, sua área da advocacia, eu não tenho dúvidas que você tem uma trajetória muito honrosa. Porém, essa tua vontade de ter entrado na política, assumir novas responsabilidades, se candidatar... Quem que era o Bruno? Por quê? Como que foi a sua trajetória, a referência familiar? Como que era dentro da sua casa? Você teve contato com a política? Conta um pouco a sua história de vida pra gente. Então, Rony, eu não tive nenhuma influência dentro de casa, dentro da família em relação à política. Eu gosto muito do Salmo 139 da Bíblia, que ali fala que Deus, nos versículos 14, 15, 16, fala que Deus... Antes que você estivesse no ventre de sua mãe, Deus já tinha escrito todos os seus dias. E isso vem se confirmando na minha vida, assim, desde muito cedo. Sou de família muito simples, né? Meus pais, minha mãe é cozinheira, meu pai é comerciante. Então, assim, nós tivemos uma vida muito, muito, assim, difícil. Nunca passamos fome. Eu, não. Meus pais, chegou a acontecer. Mas a política foi acontecendo. E um fato interessante que eu me recordo agora é que quando eu ainda era por volta de 14 anos, e lá em Brumadinho tem hoje é conhecido como Conceição de Itaguá, mas também Brumado, né? Brumado veio antes de Brumadinho, enfim. Brumado é mais velho que Brumadinho. E eu moro no Brumado, Conceição de Itaguá. E meu pai tem um bar, então um dia a gente tava lá brincando de bola lá na rua mesmo. Era possível antigamente, hoje não é mais possível. E chegou um candidato na época a deputado do estado. João Pinto Ribeiro, lembro o nome dele. Olha só. E eu era uma criança, e sim, chegou lá no bar, falei, uma pessoa diferente do bar do meu pai, deixa eu ver o que é. E ele chegou lá, ele era pré-candidato, então ele começou a conversar sobre política e tudo, e eu fiquei lá parado, única criança que ficou. Hoje eu me lembro disso e vejo que faz sentido, né? Na época, só fiquei curioso. Sim. Então eu fiquei olhando ele conversar ali e me despertou o interesse. E eu acabei naquele momento ali, fazendo uma panfletagem, que na época ainda não tinha idade para votar. Então foi ali que surgiu o mosquitinho da política, me picou, foi ali, tinha 14, 15 anos. Foi nessa...
Legal. E quando a gente fala de política, é muito importante a gente entender alguns pilares e alguns conceitos. Porém, quando a gente pega a trajetória, a vida do Bruno em geral, houve vários momentos. Dentro, por exemplo, a gente pode ir para essa parte da advocacia, que você exerceu muito bem. Essa parte técnica, essa parte jurídica, visionária, você sempre teve essa característica ou teve que desenvolver ao longo do tempo? Não, o que acontece? Eu comecei a trabalhar muito cedo. Comecei a trabalhar com 13 anos, 14 anos. E na época que eu comecei a trabalhar, então, e um fato interessante, nessa época eu estudava no ensino médio e eu tinha dificuldade de aprender, tá? Eu tinha dificuldade de concentração e tudo. Então aí a turma ficava ali, você é burro. Ficava falando Hoje a gente conhece como TDAH, né? isso, mas na época era burrice, isso, mas sim. ficava nisso. E cara, os professores da época também, eu não tinha muita preparação, nem culpo eles não. Chamaram a minha mãe e falaram, o Bruno, não presta atenção, ele só quer brincadeira e tal. E minha mãe pegou e falou assim comigo, você não tá querendo estudar, então vai trabalhar. Olha só. E eu parei de estudar. Parei de estudar e fui trabalhar. Então, eu comecei a trabalhar muito cedo e tudo, parei de estudar. Em um momento, eu consegui fui trabalhar na Fiat. Nessa época eu tinha 8ª série. Sim. Só 8ª série. Fui trabalhar na Fiat. E lá, só por ter 8ª série, o Rony, eles me colocaram numa condição melhor de trabalho. Lógico, não quando eu cheguei, né? Eu cheguei trabalhando na linha de produção. E depois eles me deram uma condição melhor de trabalho. Eu fiquei pensando, se eu tenho 8ª série, eles já me deram uma condição melhor de trabalho. Se eu estudar e concluir o ensino médio, vai melhorar as coisas. E assim eu fiz. Concluí o ensino médio, continuei trabalhando na Fiat. Aí não mudou, não. A mesma coisa, né? Achei que ia melhorar, não melhorou nada, não. E aí, eu sempre fui uma pessoa que chamou a responsabilidade. Então lá na Fiat, o que acontecia? Eu vou contar um caso aqui que na época eu trabalhava na linha de pintura, né? Na pintura. E teve um ano que nós na Fiat, nós tínhamos quebrado o recorde de vendas. Entendeu? Nós quebramos o recorde de vendas. Aí o gerente chamou todo mundo na UT, era o nome da sala lá na UT, parabenizando todo mundo. Parabéns, nós quebramos o recorde de venda e tal. E deu uma caixa de bombom pra todo mundo. E eu sempre fui muito de falar, sabe? Ele me entregou uma caixa de bombom assim, eu fiquei olhando assim, eu peguei a caixa de bombom e passei pro meu colega do lado, que trabalhava comigo há muito tempo lá. Ele tinha 20 anos de Fiat, eu tinha 1 ano. Eu entreguei pra ele assim, eu falei assim, ó. Aí eu ainda peguei e falei, o pessoal tá de sacanagem, a gente quebra recorde de venda de carro, eles ainda dão a gente uma caixa de bombom. Entreguei pra ele chama Chapolin, nem sei onde anda. Pode ser que me veja falando sobre isso, você vai lembrar. Aí o secretário de UT pegou e ouviu o Rony. Ele pegou e falou, seu Bruno, você quer falar alguma coisa? Oportunidade única, aí né? Eu peguei e falei assim, você tá de sacanagem, a gente quebra recorde de venda, vocês vêm dar a gente uma caixa de bombom. Brincadeira, sacanagem, né? Pô. Aí eu peguei até usei o exemplo na época que a Volkswagen fazia metade dos carros que a gente fazia. Aí acabou a reunião, não falou nada não. Assim que terminou a reunião, ele me chamou de volta na sala e falou assim, olha, quando você quiser falar alguma coisa, você não fala no meio do funcionário não, porque você desmotiva ele. Se você não estiver satisfeito, fez um sinal com a mão. Porta, né? Não, tudo bem. Falei mais nada não. O tempo passou. Um carro com problema. A Fiat vendeu um carro, ela pulou uma etapa da produção e foi vendido. Na hora que o cara passou naqueles lava-jatos, sabe? Que tem aqueles rolos assim. Sim. A pintura saiu do carro. Putz. A Fiat busca esse carro num caminhão fechado, volta e coloca ele lá e faz todo mundo passar da linha de pintura, passar e assinar. Um termo que viu o carro daquele jeito. E fez uma reunião chamando a atenção. E eu novamente. Olha só. Na hora que bate o recorde de venda, vocês querem dar a gente uma caixa de bombom. Agora, na hora que dá algo de errado, vocês querem vir e castigar todo mundo. O mundo capotou aí, né? Aí foi ao extremo, né? Aí ele gritou comigo, falou, se você não tá satisfeito, a porta é a serventia da casa, vai embora. Aí eu tirei a camisa, joguei, toma a camisa aí, tô indo embora.
E assim foi. Eu me formei o ensino médio para ter uma vida, um cargo melhor, uma condição melhor dentro da empresa e fiquei lá. Depois que eu me formei, 6 meses. Uhum. Voltei pro mercado de trabalho. Aí com o ensino médio concluído. Sim. Aí eu fui trabalhar numa empresa e lá o dono da empresa falou: você não tem vontade de estudar, não? Ah, se eu for estudar, o único curso que eu faria era direito. Uhum. Sou apaixonado por segurança pública, né? Então, Sim. o curso de direito me facilitaria ali concorrer a um concurso de delegado, enfim. Então, foi isso. Foi assim. Muito interessante. Juan, por você estar na posição como estrategista digital, ser, né, ardente na política, entender, qual que é a sua visão sobre a política atualmente? Precisa mudar muita coisa. Uhum. Hoje, o Brasil como um todo tem uma mentalidade muito errada sobre política. Hoje, a política é tratada como um clássico de Atlético e Cruzeiro, Uhum. onde só existem essas duas opções. E essas duas opções, muitas das vezes, ela não vai trazer o melhor para o Brasil. Uhum. Então, eu acho que a mentalidade do brasileiro tem que mudar em questão disso. Tem que trazer uma mentalidade madura Uhum. em relação de, olha, esse candidato, ele representa meus ideais. Legal. Aquele outro candidato, ele não representa. Não escolher o menos pior, como é hoje dentro do Brasil. É escolher aquele que você acredita de fato. Entende? Entendo. Não, isso faz uma diferença muito grande. Não sei se é amnésia, alguma coisa bem próxima disso. As pessoas, eu acredito que ainda elas não têm a noção do poder do voto. Exatamente. Muitas pessoas se corrompem por coisas pequenas, por alguém que tem um texto muito bom, ou uma pessoa que tem uma persuasão melhor. E querendo ou não, se elegeu, deu errado, a culpa é de quem elegeu. Exatamente. E como que vocês enxergam isso dentro de uma esfera Brumadinho hoje? Querendo ou não, toda cidade precisa melhorar, todo distrito, enfim. Porém, tem algumas coisas óbvias, né? Por você, Bruno, estar nessa pré-candidatura, com essa força de fazer, como que você enxerga atualmente Brumadinho? Brumadinho é um caso atípico, né? Nós temos Brumadinho ali, uma política... Porque Brumadinho, embora nós estamos na região metropolitana, não deixa de ser uma cidade interiorana, uma cidade pequena. Uhum. E a política, ela acaba interferindo diretamente, como interferiria em qualquer outro lugar, diretamente na vida das pessoas, mas lá com mais intensidade. Sim. Porque Brumadinho, hoje nós somos muito dependentes da mineração. Certo. Nós temos a mineração como principal fonte de trabalho da maioria das pessoas lá. E nós temos as empresas em Brumadinho também, que empregam bastante. Mas é praticamente isso. Hoje lá em Brumadinho, quem não trabalha na área da mineração, trabalha em lojas ou prefeitura. E isso acaba impactando na política local. Sim. Então, a política em Brumadinho ela acaba sendo mais intensificada, porque hoje muitas pessoas não têm a condição de apoiar aquele que ele acredita de fato, mas sim naquele que ele precisa apoiar, porque ele necessita daquele apoio para ter emprego, para ter trabalho. E isso em Brumadinho hoje é muito forte. É o que nós estamos tentando demonstrar aí com a nossa candidatura, com a minha candidatura, quebrar isso, né? Lógico que um vereador ele é limitado, mas é uma voz, é uma pessoa que se coloca à disposição para que isso seja finalizado. Brumadinho precisa caminhar. A política ela não vai deixar de existir. As pessoas vão continuar na política, vão continuar acreditando, mas dessa vez não por obrigação, por acreditar no potencial de determinado candidato. E você acredita, pelo potencial que tem o Brumadinho, a cidade está muito atrasada? Sim, Rony, sim. Se compararmos o que Brumadinho tem de arrecadação com o que tem demonstrado, hoje nós estamos muito atrasados, sim. Né? Brumadinho tem condições de ser uma cidade modelo. Brumadinho hoje, a previsão do faturamento para o próximo ano é 540 milhões. Uau! Fora os repasses. Fora os repasses. Entendi. É que eu não estou nem entrando em um acordo que o Estado tem com a Vale, que tem que fazer um repasse para Brumadinho. Então, 540 milhões para um município igual a Brumadinho, lógico,
Eu sei que a extensão territorial de Brumadinho é muito grande, 639 quilômetros. Uhum. Mas dá para fazer muita coisa diferente do que está. É engraçado, eu escutando, conheço Brumadinho só de pousadas, algumas passagens ali rápidas. E é muito interessante, eu fico fazendo uma reflexão, eu quero até compartilhar com você essa mentalidade. Precisamos chegar numa causa raiz. Porque com esse investimento que a cidade tem, né, esse arrecadamento, você acha que se fosse para você listar 2 maiores problemas para a cidade não estar num outro nível, o que você falaria? Eu falaria agora a segurança pública, mas para não estar em outro patamar, eu diria falta de investimento no turismo. Uhum. Hoje nós temos o maior parque nacional ao céu aberto, é o Inhotim. Isso não é explorado. Nós temos cachoeiras, nós temos lugares maravilhosos em Brumadinho que não é explorado. Então eu acho que o turismo deveria e deve sim ser incentivado. Teria uma rota turística em Brumadinho. Brumadinho é maravilhoso, porque eu sou de lá. Uhum. Brumadinho tem lugares lindos, Casa Branca, Piedade do Paropeba, tem muitos lugares bonitos em Brumadinho. Então eu diria, falta de investimento no turismo e o desenvolvimento econômico mesmo ali, industrial, para que as pessoas tivessem mais opções de trabalho. Entendi. Juan, como que você enxerga isso? Por estar em Brumadinho, vivenciar, conhecer a cidade, entender, como que você enxerga hoje? Eu acredito que para vocês que são moradores, pensam assim, poxa, a cidade tem um baita de um potencial, mas isso daqui ainda tá muito arcaico, tá muito antigo, não funciona mais, estamos atrasados e o dinheiro tá entrando. Como que você enxerga isso lá em Brumadinho? Olha, primeiramente, eu quero te fazer uma pergunta. O que você aqui de BH faz numa sexta-feira à noite? Quais são as suas opções? Na sexta-feira à noite? Eu vou pra uma pizzaria, ou eu vou fazer uma sessão de filme com a minha esposa e meu filho, entendeu? Shopping, cinema, tudo isso. Exatamente. Brumadinho, muitas das vezes, chega uma sexta-feira à noite, tem no máximo 4, 5 barzinhos e restaurantes abertos. É mesmo? Muitas das vezes, sim. A gente tem que deslocar, sair de Brumadinho para vir em cidades vizinhas para ter um entretenimento. Você poder curtir com os amigos, você poder assistir um filme. Então, ou seja, Brumadinho tá deficiente de tudo isso. Turismo, a gente tem o maior museu a céu aberto do mundo e é muito pouco explorado. Na verdade, vem os turistas para Brumadinho, vão direto para Inhotim. Sendo que Brumadinho é muito bonita. Até a gente mostrou uma foto para você da serra. Da serra, toda com neblina, coisa mais linda do mundo. Mas é muito pouco explorado. Tem algumas regiões dentro de Brumadinho que são as coisas mais lindas do mundo. Mas nada é feito quanto a isso. Mas um outro grande problema que a gente tem também é trânsito. A gente quer aumentar turismo, quer aumentar a renda de Brumadinho, porém o trânsito ele vem de uma forma muito precária. Precária é a situação de Brumadinho. Porque hoje é uma cidade que você chega na entrada de Brumadinho e você perde aí 20, 30 minutos tranquilamente parado, esperando para chegar ao centro da cidade. Então são problemas aí crônicos que precisa de mudar. Mudar, precisa fazer diferente. Nem é mudar, é fazer diferente. Fazer de uma maneira que funciona de fato. Sim. Brumadinho ali não foi estruturado para ter o tamanho que tem hoje, né? Assim, se a gente puder dividir o tempo, a gente poderia falar em Brumadinho antes do rompimento e pós-rompimento. Sim. Antes do rompimento nós tínhamos ali em torno de 35 mil habitantes, hoje nós temos em torno de 50. Então nós crescemos muito nos últimos 5 anos. E a cidade não estava comportada. Nós temos que lembrar que Brumadinho ela cresceu em volta da linha férrea, né? O rio e uma linha férrea. Então, falta mobilidade mesmo. E ali, por ser um município que arrecada tanto, já poderia ter melhorado as vias de acesso a Brumadinho e melhoraria muito a questão, inclusive, empresarial. Né? Creio possa ser esse um dos motivos de não ir grandes empresas para Brumadinho, a dificuldade de acesso.
Exatamente. Sim. Ô Bruno, pelas suas qualificações, pela sua vivência na área da política pública e segurança, você acredita que essa tua preparação de vivência é um grande diferencial para a sua candidatura? Ô, Rony, eu aceitei colocar meu nome à disposição porque eu busquei muitas outras pessoas mais qualificadas do que eu, para que estivesse ocupando cargos públicos, né? Que pessoas com o mesmo viés de político, né? Pessoas mais conservadoras, pessoas de direita, que fossem participar da política, porque a política em Brumadinho, como eu estava falando para você no início, ela é uma política atípica, Sim. né? É uma política muito intensa, com ataques injustificados. É assim no Brasil inteiro, Bruno. Não, mas Brumadinho é pior. Uhum. Brumadinho é pior porque a arrecadação é muito alta. As pessoas não se dispõem muito a fazer política porque Brumadinho é uma cidade pequena ainda. Então, Sim. acaba que todos conhecem todos, Uhum. né? Todo mundo conhece ali o filho de Ciclano, de Beltrano, os pais, os avós. Brumadinho ainda é uma cidade, Rony, que você pergunta ainda, você é filho de quem? Uhum. Então isso inibe muitas pessoas de participarem. E hoje, a política em Brumadinho tem que ter coragem para participar. Sim. Então eu busquei muito, assim, em pessoas que eu acredito, pessoas que eu sei que são capazes, pessoas do bem, pessoas que têm condições de fazer muita coisa legal, muita coisa bacana. Mas nenhuma delas se dispuseram. Elas falaram assim, Bruno, que o cristão fala assim, né? Esse não é o meu propósito, esse não é o meu chamado. Eles falam assim. E eu entendo. E um fato interessante, só eu vou te responder a sua pergunta, mas quando eu cheguei na igreja evangélica, eu vi uma pessoa lá, eu não vou falar nome aqui não, para não expor, com muito potencial. Muito. Eu olhei para essa pessoa, eu cheguei na igreja e eu participo da política há muitos anos. A minha primeira campanha municipal foi em 2000, nós estamos em 2024, eu sou novo. Uhum. Eu tenho 39 anos. Então eu tô muito tempo envolvido com a política. Na hora que eu cheguei na igreja, eu via várias pessoas. Eu falei, gente, aquela pessoa, determinada pessoa ali, ela tem que fazer lá fora também o que faz aqui dentro. Que ela tem uma liderança muito, muito impactante. É uma pessoa que coloca muitos jovens ali no caminho certo. Então eu cheguei e dei um livro para ela, O Cristão e a Política. Legal. Eu fiz isso também, achei que estaria sendo legal. Mas depois, com o tempo, eu fui entender que não é o chamado dessa pessoa. Uhum. Né? Embora seja uma excelente pessoa, não é o chamado que ela tem. E depois eu confesso que eu fiquei até envergonhado, né? Eu tinha como nós, evangélicos, nós falamos assim, eu estava no mundo e agora eu conheci Jesus e estou numa nova vida. Aí eu ainda estava no mundo, eu estava saindo do mundo e ingressando num novo universo, que ali é o universo cristão, o universo mais próximo de Deus. E depois eu fiquei com vergonha. Confesso que eu fiquei com vergonha e eu não falei mais nada, mas continuei observando. E lamentando. Nossa, tem muita gente boa aqui que poderia estar lá fora. Porque eu, particularmente, acho que o cristão tem sim que participar da política. Porque hoje eles criaram uma mentalidade, assim, não falo da minha igreja, não, tô falando num contexto geral, né, do cristão, do evangélico. A gente não vai participar disso, porque isso aí é muita sujeirada e tudo. Tá, tudo bem, mas se eu estou convicto que eu estou liberto dessas coisas e eu posso contribuir, eu devo participar, né, porque eu como cristão, eu não creio que Jesus entregou a vida na cruz para eu vir e ficar vendo tudo acontecer de errado e de braços cruzados. A própria palavra de Deus fala que no mundo tereis aflições, né? Então, assim, nós somos chamados para enfrentar esse tipo de situações. Depois de procurar tanto e de conversar e nenhum deles entendo, não é o chamado, um grande amigo, um pastor da minha igreja também, que eu também não vou citar nome, falou para mim, seu Bruno, talvez você esteja procurando dentro da igreja aquilo que Deus tem preparado para você. E isso ficou. Ele não me incentivou a entrar na política, de momento algum. Mas ele falou isso para mim e eu comecei a... Ele plantou uma semente e foi regando. Eu comecei a pensar, será? Legal. Porque eu não me colocava como uma pessoa que estaria à frente da política. Eu sempre participei nos bastidores, né? Então, quando ele falou isso para mim, eu comecei a pensar. E Deus foi cada vez mais confirmando isso para mim. Que legal. Então, eu tinha me afastado da política em 2000,
Pimenta da Barragem foi em 2019. 2000 teve eleições, eu não participei. 2020, desculpa. 2020 teve eleições, eu não participei. E eu tinha decidido que não participaria mais. Porque quando eu trabalhava... Eu trabalhava na prefeitura antes, como advogado. Eu pedi uma grande pessoa, uma grande amiga minha. Eu era padrinho de casamento dela, a doutora Cirlei de Brito. Uma referência para mim. Ela foi professora minha na faculdade. No segundo período ela foi minha professora. E ali a gente teve uma conexão, sabe? Então, desculpa. A gente teve uma conexão. Ela morreu, não, Pimenta. Eu não queria participar mais de política. E ela, para ela, disputa a eleição. Então, eu não queria participar mais. Aí a Alessandra, que agora é pré-candidata a prefeita, me convidou ano passado. Aí, vem trabalhar comigo, tô precisando de você. Você vem trabalhar comigo. No primeiro convite eu recusei, no segundo eu peguei e aceitei. Quem gosta de política acaba voltando. Eu falei com minha esposa, se ela me chamar de novo... Aham. Aí ela me chamou. Só que eu não esperava que eu chegaria a ser um candidato. Pra mim, eu ia trabalhar novamente nos bastidores. Aí ela viu em mim e falou, Bruno, eu quero que você saia candidato. Mais uma vez, eu lembrando da fala do pastor. Talvez você Legal. está destinando para outras pessoas aquilo que você tem para você como chamado. E respondendo a sua pergunta, eu aceitei o convite porque hoje eu olho para trás, vejo a experiência que eu tenho como profissional, como pessoa que mesmo antes de ser advogado já era envolvido com a política e eu sei o que eu posso contribuir para aquela cidade. Sim. Então hoje eu estou convicto que se eu chegar lá no dia 5 de outubro e for eleito, uma responsabilidade muito grande, mas defenderei os projetos, os princípios e valores com muita firmeza. Eu tenho essa convicção. Hoje eu estou preparado para isso. Legal. Bruno, existe uma crença limitante, e Juan também queria pegar a opinião de vocês, que é um dito popular ou algo muito parecido com isso, que é assim, ó, 3 coisas que não se discute: futebol, religião e política. Eu cresci escutando isso, as pessoas ao meu redor, mas chega um momento, se você não tiver uma inteligência emocional bem elaborada, você entende que tudo está interligado. Dentro deste raciocínio, por você, Bruno, ser um cristão, estar no meio de pessoas cristãs, o assunto política ainda é um tabu? Sim, sim. E cada vez mais eles... Não falo da igreja, tá? Eu tô falando assim, nós somos ensinados desde sempre a não discutir política e religião, né? E isso é doutrinado nas escolas hoje. Não, você não é desse mundo. Nós cristãos, nós somos... O nosso mundo é outro, né? Vai chegar o momento. Mas enquanto estivermos nesse mundo, nós temos que fazer valer os nossos pensamentos. Por ser omisso, eu digo a religião ser omissa, não estou falando dos evangélicos, estou falando de cristãos. Pelo fato dos cristãos ser omissos, é que estamos na situação que estamos hoje. Entendo. E eles aproveitam disso e continuam incentivando que cristãos não participem de política. Porque aí podem continuar roubando. Não estou falando que cristão não faz coisa errada, não. Eu não tenho essa viseira, não. Eu consigo ver ter um olhar amplo. Sim. Cristão também faz coisas erradas. Mas, Rony, quando você não tem nada, se você não teme a Deus, se você não tem em quem acreditar, seja na sua filha, você não tem filtro. Quando você não tem filtro, você está aberto a fazer todo tipo de coisas. Então, o cristão tem que sim participar da política, o cristão tem sim que participar. Se o cristão participasse mais, Rony, se o cristão participasse mais, iria dar mais voz. Nós não estávamos falando hoje em linguagem neutra. Sim. Nós não estaríamos falando em ideologia de gênero. Sim. Liberação do aborto, liberação de drogas. Essa culpa nós carregamos por ser omissos. Entendi. Juan, com essa visão, futebol, religião e política não se discute. Com a realidade de Brumadinho hoje, você acha que isso já deveria ter acabado há muito tempo?
Como que você enxerga essa mentalidade dentro de uma realidade de Brumadinho? Quando você traz isso, a gente tá entrando dentro de uma pauta que a gente é omisso. Quando a gente não se discute de algo, você pode não gostar, mas você tem que discutir sim. Porque o que vai acontecer? Certa vez eu vi uma pessoa falando: olha, se os bons não levantarem, os maus já estão lá. Eles vão, como eu posso dizer, eles vão continuar fazendo o que quiser. Então, ou seja, a gente precisa de se levantar. As pessoas boas precisam ter coragem de ir lá discutir, de colocar a sua visão também. Uhum. Eu não tô falando que... Como eu posso dizer? Eu não tô falando que todo mundo deve se levantar. Mas não, tipo assim, você tem que ter uma visão de que, olha, eu tenho um pensamento. Esse pensamento, ele é válido? Vamos se levantar para poder mudar algo. Legal. Porque precisa mudar algo. Sim. Tanto no Brasil e principalmente em Brumadinho. Entende? Entendo perfeitamente, né? Isso faz todo sentido. E, Bruno, olha só. Existem várias versões do Bruno. Mas a família é a base de tudo. Com certeza. Isso é um princípio bíblico que nos fortalece como cristãos. Sim. Agora me diz, como que você está preparando a tua família mentalmente com essa nova possível missão? Porque a responsabilidade de um vereador, tudo dando certo, né? Muda tudo, né? Muda a visão das pessoas, muda a cobrança. Como que a sua família está enxergando isso e te apoiando, mentalidade deles? Sim. Quando eu recebi o convite, o Juan ele estava comigo quando eu recebi o convite. Uhum. Então eu levei alguns vídeos ali para me compartilhar com a minha esposa, né? Minha esposa é uma pessoa muito discreta, muito quietinha, muito na dela. Ela não gosta de se expor. Uhum. Mas o Juan conversando sobre isso, se era viável, se não era. Porque Rony, eu estou numa vida muito confortável. Né? Eu tenho minha profissão, tenho minhas filhas, tenho meu trabalho. Assim, eu estou entrando num vespeiro, né? Uhum. Um vespeiro. Eu estou ali quieto, ninguém mexe comigo, ninguém nem sequer sabe quem eu sou. Enfim. Então eu recebi o convite e eu conversando com o Juan, até que eu compartilhei com a minha esposa. Ela falou assim: olha, Bruno. Aí nós pensamos todos os prós e contras, né? Nós pensamos ali como seria, né, sair do anonimato e colocar o rosto. Então, você tem que pensar muito. E isso foi feito. Nós pensamos muito antes de decidir de fato entrar para a política e colocar o nome à disposição. Nós entendemos que era um momento que Brumadinho precisa de novos nomes, né? Porque a política ali está sempre rodeada com as mesmas pessoas e a gente sente na própria população em Brumadinho que eles têm um anseio por novos nomes, novas lideranças. E quando eu falei para você lá no início, Rony, que eu olhava para as pessoas e imaginava que elas poderiam servir, e lembrando da fala do pastor, eu falei assim, tá na hora de pôr a cara. Tá na hora de ser ponta de lança. Né? Eu não posso querer mudança, mas querer que as pessoas vão lá e mudem as coisas por mim. Uhum. Então, se eu quero mudar, vou lá. Vou sair da minha tranquilidade ali, do meu conforto, né? E vou me expor, vou me colocar à disposição. E eu tive o apoio da minha esposa. Ela falou: olha, Bruno, você é uma boa pessoa, você é um bom candidato, né? Você tem um conhecimento, você se preparou nesse tempo todo. Então, eu tive o apoio da minha esposa. Depois, primeiro foi gradativo, né? Primeiro eu falei com a minha esposa, a gente uniu os pensamentos e viu que era viável. Então eu falei com meus pais, com meu irmão, falei com meus sogros, todos eles viram com bons olhos a minha candidatura, então sabem da complexidade que é, né? Porque igual a gente estava conversando antes de iniciar, quando você se desponta, os ataques vão surgir. Sim, Porque hoje as pessoas, Rony, elas estão dispostas a qualquer coisa. Sim. Se preciso for, eles atacam a família da gente. Né? Para te descredibilizar, para tirar você de foco. Porque o objetivo é alcançar o poder a todo custo. E esse preço eu não pago. Eu estou disposto
Podem falar, podem fazer o que quiser. Eu não faço. Mas se fizer contra mim, eu estou revestido. Uhum. Eu estou revestido, eu estou preparado para isso. Isso é muito E legal. eu conversei muito com a minha esposa, com a minha menina de 10 anos, ainda é criança, não entende muito. Uhum. Se ela também estaria preparada. Ela falou assim, nós somos uma só carne, vamos embora. Aí foi forte, né? Vamos. Isso é muito legal. E eu vi que eu estava amparado pela minha família. Eu falei, então tá ok. Se a minha família sabe quem eu sou, não vai ser gente de fora que vai me criar algum rótulo sobre mim. Isso é legal. Isso mostra muito e fala muito sobre princípios. Existem alguns valores que são inegociáveis. Inegociáveis. Isso é muito legal. Bruno, o mundo inteiro conheceu a tragédia de Brumadinho, que marcou o coração principalmente dos mineiros e de todo mundo, né? Foi assim foi um desastre. Eu acredito, né, que existe duas versões de Brumadinho, uma antes do rompimento e outra depois. Sim. Cirurgicamente, gostaria assim da tua resposta e a do Juan também, assim, muito precisa e direta. Pós-rompimento, em a cidade se reerguer, o que precisava ter que não teve para a reconstrução da cidade ou algo desta natureza? Ô, Rony, para me responder essa pergunta, eu vou ter que dividir ela. Legal. Eu consigo, sim, reerguer e estruturar Brumadinho. Isso é possível. Agora, o impacto emocional, o impacto pessoal, isso não. Isso nunca vai ser restabelecido. Por mais que a gente fale que é uma ferida aberta, é uma cicatriz eterna que ela não vai sair. Então eu preciso dividir. Agora, que Brumadinho consegue se reerguer? Consegue. E vai se reerguer, está se reerguendo. Porém, o rompimento trouxe uma marca que vai carregar numa geração inteira. Sim. Uma geração inteira. Nós sempre seremos lembrados pelo rompimento da barragem. Antes, Rony, eu viajava, né? A gente ia no Nordeste, enfim, sul do país. Conhece Brumadinho? Não. Conheciam Inhotim, mas não conheciam Brumadinho. Hoje todos conhecem Brumadinho, mas por um fato muito triste. Como eu te falei, né? Eu sou de Brumadinho, eu sou nascido e criado em Brumadinho. Uhum. Então, nós perdemos muita gente. Poxa, foi... Então, eu perdi uma tia. Olha... Perdi a Cirlei, que é uma pessoa muito querida. E vizinhos foram 11 pessoas do convívio. Uhum. Talvez você não via direto, não ia na casa, mas toda hora você conhecia todo mundo por nome. Sim. Isso eu tô falando de vizinhos. Sim. Pessoas que a gente estudou, aí não sei contar. Então, o fato do rompimento de Brumadinho, 2 pontos. Dá para reestruturar, te respondi, não na questão de emocional. Isso aí é o tempo e Deus agindo. Mas estrutura, sim. O que eu quero dizer é que Brumadinho, o rompimento não trouxe só as mortes em si. Ela também trouxe um impacto que vem causando até hoje. Por exemplo, questões das indenizações em Brumadinho. Eu acho sim que Brumadinho, as pessoas têm que ser indenizadas. Porque, Rony, se eu te contar, no dia do rompimento, eu estava na prefeitura, eu era advogado na prefeitura. Uhum. Nossa, por mais que eu moro em Brumadinho, seja nascido e criado lá, eu nunca entrei numa mineração. Então eu não tinha noção do que era. Tirava por base Mariana, né? Mariana. Mas eu não tinha noção do que era. Quando eu recebi a mensagem, né, no telefone que falava, a barragem rompeu e tal, eu não tinha noção do tamanho da extensão que era, né? Uhum. E eu lembro que eu só lembrei de um primo meu que trabalhava lá, o Cássio. Eu liguei pra ele, falei, Cássio, eu não tô em casa, tô sabendo também. E ele que foi me falar, falou, ó, se rompeu, matou muita gente. Eu falei, nossa, que isso? E nisso, o centro de Brumadinho ficou algo, sabe aquele trânsito da China? Uhum. Todo mundo fugindo, polícia, corpo de bombeiro, ninguém sabia pra onde ia, eu me perdi.
Eu saí com o carro com medo de passar próximo, porque o rio corta o centro. A informação que chegou para nós, Rony, é que o centro de Brumadinho seria inundado pelas lamas, pelo rejeito. Todo Então mundo... todo mundo querendo fugir, todo mundo querendo sair. E eu consegui chegar em casa. Aí em casa, que a gente senta e vendo pela televisão, a gente foi tendo a noção do que era e conhecendo. Ah, meu vizinho. Aí você foi lembrando das pessoas, né? Ah, eu não quero falar nome. Tem meu vizinho aqui, tem fulano, tem ciclano, tem beltrano. Você foi vendo o que é. Mas o rompimento continua causando danos até hoje, inclusive na política. Porque hoje oportunistas utilizam do fato do rompimento para se estabelecer na política. Pessoas que não têm pauta nenhuma, que não têm projeto, não têm visão nenhuma. A única pauta que tem é o PTR, que é o Programa de Transferência de Renda, que foi um acordo feito da Vale com a população de Brumadinho. Eu sou favorável ao PTR. Eu sei e eu sou favorável e as pessoas precisam ser indenizadas. Só que isso virou pauta política. Esqueceram as 272 vidas que se perderam e hoje só falam em indenização. Isso é muito triste, ainda tem 3 pessoas para serem encontradas. Eu imagino o desespero da família, né? Aquela angústia que ainda fica. Lembra que eu falei para você que política a gente não se faz de qualquer forma? Hoje em Brumadinho utilizam o que precisar. Utilizam fato do rompimento para tirar proveito político. Isso para mim é inconcebível. Entendi. Isso para mim é inconcebível. Entendi. Porque nós sofremos. Ali é o sangue dos nossos irmãos ali, né? Dos nossos familiares, dos nossos amigos. Para ser utilizado de uma forma tão banal. Sim. Isso é... A luta hoje se resume em pauta política. Que poderia ser diferente, Poderia né? ser diferente. Tem muitas outras coisas a serem abordadas. A ser abordado. Continue lutando para que as pessoas sejam devidamente indenizadas. A Vale tem que indenizar sim, porque a Vale sabia o que estava fazendo. Sabia que a barragem estava em risco. Sabia... Rony, tem documentos que a Vale sabia a quantidade de pessoas que morreriam se o rompimento fosse de dia ou de noite. Poxa. Então tem que indenizar sim. E que essa indenização seja feita o mais rápido possível, para que pessoas mal intencionadas não continuem usando o rompimento da barragem como pauta política. Aproveita da situação. Isso é muito ruim, né? É a famosa politicagem, né? Ô Juan, por você estar acompanhando o Bruno nessa trajetória, ser um estrategista, ter uma visão, um olhar clínico e técnico sobre as situações, existem alguns tabus que se faz política do mesmo jeito, né? E é necessário quebrar esses tabus e fazer de uma maneira mais consistente. Dentro desta visão, quais que são as estratégias que vocês irão usar para realmente quebrar essa barreira que ainda existe de fazer política do mesmo jeito? A primeira delas é... São tantas, né? A primeira delas, o que eu entendo hoje, é conscientização das pessoas. Importante. Precisa, primeiro, mostrar para o público suas opiniões, o lado A e o lado B. E precisa trazer a realidade. Olha, não adianta a gente utilizar pautas, por exemplo, do rompimento da barragem, sendo que é algo que a gente está tentando se autopromover. Política não é autopromoção. Política é trabalho para o povo. É buscar soluções para problemas do povo. É ir lá, brigar pelos ideais do povo, pelo que o povo quer, pelo que o povo necessita. Então é preciso hoje, dentro do Brasil todo e Brumadinho, romper essa mentalidade de que político tem que lutar por ele. Não, tem que lutar pelo povo. Eu entendo isso. Isso faz uma diferença muito... engraçado, né? Como que é o mesmo do mesmo. De repente todo mundo some. Na pré-candidatura todo mundo aparece. Exato. Com tanto de promessa, fazer do mesmo jeito. E o novo se faz com o novo. O novo se faz com o novo. E outra coisa, você vê, assim, requisitos que eu acredito para um pré-candidato, Rony, ele conhecer
a sua extensão, como ele vai poder trabalhar. Legal. Hoje, por exemplo, vários pré-candidatos prometem coisas que não é a função do vereador. Qual que é a função do vereador? Fiscalizar, legislar. Essa é a função. Mais fiscalizar do que legislar, porque o vereador também é muito limitado na questão da legislação. Legislar para um município é muito limitado, né? Porque primeiro nós temos que ver que nós temos uma pirâmide. Temos a União, o Estado, por último os municípios. Quando eu venho com a pauta de segurança pública, e eu falo muito de segurança pública, porque eu falei para você lá no início que o que me incentivou a fazer o curso de graduação de Direito foi a segurança pública. Uhum. Foi a atenção que eu tenho, o carinho que eu tenho pela segurança pública. Me especializei, fiz pós-graduações na área de segurança pública, ciências penais e segurança pública. Hoje também estou cursando uma pós-graduação em Direito Eleitoral, porque são dois pontos que eu gosto muito, segurança pública e política. Uhum. Então, hoje eu vejo muitos pré-candidatos, assim, enganados mesmo, por políticos mais experientes, para angariar um grupo de pessoas ali e tornar sua candidatura forte. Entende? Por exemplo, hoje tem pré-candidato prometendo: se eu for eleito eu vou trazer uma creche para determinado lugar. Uhum. Não vai. Não é competência do vereador. Sim. O vereador sequer pode legislar, Rony, que em projetos de lei que vai onerar o município, que vai trazer um custo para o município. O vereador não pode legislar. Sim. Sim. Quando eu falo de segurança pública, porque eu tenho projeto para isso, para aquilo outro, eu dependo muito que o futuro prefeito, e assim espero que seja a Alessandra, porque nós estamos muito alinhados enquanto à necessidade da segurança pública em Brumadinho, e caso ela seja eleita, e espero que seja, ela vai criar a Secretaria de Segurança Pública Municipal, criar a Guarda Municipal ali, que para Brumadinho ali é para ontem, porque o crime migra. Quando as cidades vizinhas vão se fortalecendo, o criminoso não vai ficar lá, não. Ele vai para o lugar que não tem segurança. Sim. Nós precisamos lembrar que o estado de Minas ele é gigante. Nós temos 853 municípios. Pensa o governador tendo que abastecer de policiamento. Tem, mas dá conta? Não dá conta. Se não dá conta, Brumadinho tem uma arrecadação gigante. Já poderia ter a segurança municipal há muito tempo. Teve uns anos atrás um concurso que não foi para frente. Hoje a gente vê a falta que faz não ter a guarda municipal ali. A guarda municipal ia ajudar ali a orientar o trânsito. Segurança nas escolas, gente. Quantos vídeos você viu de ataques às escolas? Vários. Exato. Então, segurança... Eu particularmente, então são três, né? Não somente eu, mas... Educação, segurança e saúde. Primeiro nós precisamos ter saúde. Sem saúde não dá para se fazer nada. Depois nós precisamos de segurança. Eu com saúde e agora eu tenho segurança. Agora eu vou correr atrás da educação. Eu vou me educar, vou educar os jovens. Então, eu por ter uma predileção com a segurança pública, eu por ter esse carinho com a segurança pública, eu quero contribuir muito com a cidade nesse ponto da segurança pública. Né? Criar uma rede, ali são pensamentos meus, né? Caso eu consiga ser eleito, uma rede de vizinhos, para proteção, de contato direto com a segurança municipal, estadual, polícia civil, polícia militar, né? Eu, enquanto vereador, eu faria ali um projeto de lei para que colocasse detector de metais nas escolas. A guarda municipal, poderia ter guarda municipal rondando as escolas. Muito importante. Assim, você precisa blindar o jovem, sabe? O nosso futuro são eles. Nós precisamos desse carinho com eles, desse cuidado. Porque o mal está em todo lugar. Uhum. A droga entra em todas Exatamente. as brechas que deixar. Ô Bruno, eu vou além. Eu vou até fazer um desabafo aqui para vocês, senhores. Você deixou muito claro uma coisa muito importante, que as pessoas elas não se importam muito com isso, que é a preparação, você saber o que está fazendo, o que está falando. Vou contar um testemunho para vocês rapidamente. Semana passada eu estava fazendo uma sequência de gravações com candidatos
E eu fiz uma pergunta. A pergunta foi para um candidato a vereador: qual que vai ser o seu maior diferencial para ajudar a população? Esse candidato, ele não soube me responder. A falta de preparação foi zero. Qual que foi a mensagem que eu recebi com isso? Poxa, o cara está se candidatando e não sabe o que fazer, entra naquilo que você falou. Tem muitos candidatos que estão sendo iludidos por pessoas, porque é o Zé da Couve lá do bairro, tem 50 anos, que todo mundo conhece, é um cara educado, um cara agradável, um cara presença, mas usa-se da imagem da pessoa para ganhar. Gente, o novo se faz com o novo. Há uma necessidade de realmente investir aqueles 2, 3, 4 cliques lá em alguém. E quando você fala isso, ô Bruno, transmite uma segurança muito confortável, porque você sabe o que está falando, você sabe o que está fazendo, você entende como que funcionam os processos, você sabe como mexer o doce. Então, as pessoas, elas querem ser para ter. Ter para ser. Existe uma diferença muito grande. Muito grande. Bruno, te fazer uma pergunta assim muito exclusiva, que eu adoro fazer essa pergunta, é padrão aqui do EngrenaCast, antes de nós entrarmos no nosso quadro. E aproveitando, pessoal, veja só, pensou num estúdio para gravar, quer tirar a tua ideia da cabeça e colocar realmente em prática? Rony, indica a LF Studio, sua melhor opção de podcast. EngrenaCast, assina embaixo. Eu tenho aqui o melhor de tecnologia, eu tenho o melhor de estrutura, eu tenho o melhor de suporte. Aqui é a nossa casa. Quer gravar seu podcast? LF Studio. Com certeza, a sua melhor opção. Qualquer dúvida, só me chamar que eu te explico como que funciona. Bruno, qual que é a sua raridade? O que te diferencia das outras pessoas? O que me diferencia das outras pessoas? Muito difícil, né, se fazer uma autorreflexão dessa, né? Eu diria que seria me colocar num local diferente das pessoas, mas vou tentar responder. O que me diferencia, porque eu não estou entrando para a política para ter poder ou ter algum acesso. Estou entrando, colocando meu nome à disposição, porque eu acredito que eu possa contribuir. Possa contribuir. Chegou lá no dia 5, não foi, tá tudo certo. A população escolheu e eu vou seguir minha vida normalmente. Caso seja o contrário, ou seja, princípios e valores que eu carrego a minha vida inteira não são negociáveis. O que eu puder fazer para entregar o melhor trabalho para Brumadinho, isso me diferencia, porque eu não estou disposto a tudo, qualquer coisa para alcançar um objetivo. Coloquei meu nome à disposição, estou aqui mostrando as minhas deficiências e qualidades e deixo a população de Brumadinho escolher. É o que eu diria que me destaca nesse ponto, é isso. Estou apenas colocando meu nome à disposição. É mais um nome que seja feito melhor para Brumadinho e a vontade de Deus. Maravilha. Juan, como que é trabalhar do lado de um cara fora da curva como o Bruno? É satisfatório. É satisfatório porque eu acompanho ele faz tempo e é muito bom ver a mentalidade que ele enxerga a política. Ele é um cara que quer entrar ali para fazer a diferença, ele quer fazer a justiça. Um exemplo disso são as ideias dele. Segurança pública, para Brumadinho e tudo. Então é muito satisfatório ver que existe pessoas como ele dentro da política querendo fazer o certo. Que não está entrando ali para um benefício próprio. Ele está entrando ali para fazer algo que é o papel do vereador. Trabalhar para a população, fiscalizar, legislar. Entende? Entendo. Então é muito satisfatório mesmo. Que legal, dá pra ver a sintonia de vocês, é muito importante. Força com força vira bomba, né? Então, ter do lado pessoas competentes, dispostas, indo pro mesmo caminho, fica mais leve, né, Bruno? Fica muito mais leve. O Juan é uma pessoa que tem contribuído muito, assim, porque por mais que a gente por mais que eu me coloquei à disposição, tem aqueles dias que a gente
para refletir, será que vale a pena? O peso é muito grande. Uhum. E o Juan sempre está ali do meu lado. Eu sou cristão. Deus está em todo lugar para mim e me guiando em todos os momentos. O Juan está do meu lado, eu tenho certeza também que é projeto de Deus, me trazendo esse suspiro, né? Esse afago, olha, você não está sozinho. Eu estou com você, mas também estou colocando uma pessoa com o mesmo viés que você, com o mesmo pensamento que você. Isso me ajuda muito na caminhada. Isso é muito legal. Dá pra sentir a energia, né? Eu que trabalho com empresários, com equipe, com pessoas, é muito importante ter pessoas, braço direito do lado para ajudar, que a vida é de altos e baixos, né? Tem dia que você tá bem, tem dia que você tá ruim, tem dia que você tá com dúvida, tem dia que você tá inseguro, mas parabéns pela sintonia de vocês e, claro, né? Não posso deixar aí de declarar na vida de vocês aí um novo tempo de muita bênção, de muito trabalho, e se for da vontade do papai, será, né? Vai ser. Tem uma oração que o pastor Gabriel me ensinou. Está na Bíblia, já conhecia, mas ele me falou no momento que ela ficou. A oração de Jabes. A oração de Jabes fala assim: Senhor, abra-me as fronteiras, mas que as tuas mãos não saiam sobre mim. Abra as fronteiras, mas que eu esteja sempre debaixo da tua proteção. É isso que eu peço para Deus. Maravilha. Bruno, nós temos um quadro aqui no Engrena Cast que ele chama Papum. O que é o Papum? Eu vou falar uma frase ou uma palavra e você tem que responder a primeira coisa que vier na sua cabeça. Por isso que é Papum, entendeu? Tá, okay. Ó, não tem nada aqui programado, então a ideia é justamente essa dinâmica. Eu falei, você tem que responder de imediato. Combinado. Bora de Papum? Bora. Pronto? Pronto. Então, vamos lá. Vou fazer uma contagem regressiva no 3, 2, 1. E eu começo e você fala, beleza? Combinado. Vamos lá. 3, 2, 1. Amor. Deus. Saúde. Principal. Família. Tudo pra mim. Bruno criança. Sonhador. Bruno adolescente. Sonhador. Bruno adulto. Realizado. Um arrependimento. Não ter conhecido Deus antes. Maior sonho do Bruno. Retribuir tudo que Deus tem feito na minha vida. O que o Bruno nunca faria? Me corromperia por nada. Bruno ano passado. Paizão. Um Bruno até dia 31 de dezembro de 2024. Dedicado e comprometido. Um Bruno 2025. Eita. Objetivo. Maravilha. Esse foi o Papum. Para usar o último minutinho nosso, fica à vontade para aquela câmera. Dá um recado para alguém, aquele que está no seu coração, o tempo é todo seu. Pessoal de Brumadinho, vocês conheceram um pouco da minha história hoje. Falei aqui de família, falei de vida, de progressão de vida, falei de profissionalismo e falei o que eu tenho a oferecer a vocês como pré-candidato. Se vocês quiserem me conhecer melhor, tem o meu Instagram, tem o meu WhatsApp, o acesso a mim é muito fácil. Gostaria muito que vocês entrassem em contato comigo para ouvir um pouco mais do que eu tenho a contribuir. E também dar as dicas de vocês. Me fale aonde está o problema de Brumadinho, que nós vamos discutir juntos. E juntos encontrar um caminho, uma solução. Senhores, queria deixar aqui expressar minha gratidão pela oportunidade de conhecer, Juan. Acredito que o seu papel ele é fundamental. E quem tem equipe tem tudo, né? E exato. Bruno também, por ser uma cabeça pensante e o Bruno ser um executor, aquela sintonia. Eu declaro e profetizo na vida de vocês um novo tempo, sabe? Que tudo dê certo, que aconteça dentro do planejado. Obrigado, estou muito honrado por ter conhecido a história de vocês e conte com o Engrena Cast. Beleza? Obrigado. Beleza, muito obrigado. Disponha. Pessoal, e esse foi mais um Engrena Cast. Até o próximo.